raramente nós assistimos TV aberta hoje em dia. A tendência atualmente é se ter streaming ou alguma TV por assinatura, que também já não é mais tão comum, ou assistir séries e vídeos pela internet. Esta é a nova realidade que se tem vivenciado em nossos dias. E seja antigamente ou hoje, com teoricamente mais opções para a gente poder assistir, apesar de que, mesmo que aparente ter mais opções, parece que a gente está mais exigente, é mais difícil para encontrar alguma coisa para começar a assistir. Nós temos um gênero preferido para assistir na TV, ou na internet, ou em algum outro aparelho. Alguns gostam de assistir documentários, sejam documentários sobre a ecologia, sobre política, sobre culinária ou algum outro assunto que seja do interesse, que desperte então a curiosidade. Pessoas então passam horas e horas assistindo documentários e acham aquilo uma coisa interessante, uma coisa atrativa, uma coisa empolgante. Outros gostam de terror. Não sei como alguém consegue assistir filme de terror, mas tem gente que gosta de terror, aqueles monstros, aquelas coisas esquisitas e bizarras. Esse é um gênero que alguns seres humanos têm então o prazer de assistir. Outros gostam de um filme suspense ou investigação policial, em que você está ali todo o tempo vendo, acontece um crime, algo estranho acontece, e ao desenrolar da história, algumas pistas começam a aparecer e dão a entender que o culpado é uma pessoa, e depois você percebe que já não é mais, e então aquela curiosidade, o suspense vai lhe prendendo e vai chamando a sua atenção. Algumas outras pessoas, principalmente as mulheres, gostam mais de romances ou de comédias românticas, e ainda muitas delas, não entendo porquê, mas muitas delas gostam de drama, gostam de assistir uma coisa para chorar, para ficar triste, para ficar ali abatida enquanto está assistindo. E quando termina, está com uma cara de quem voltou de um sepultamento de um parente, de tão triste e deprimente que está a expressão facial diante daquele drama que assistiu. Outros gostam de comédia, de assistir para poder ficar ali rindo e descontraídos com aquela série ou filme, aquele momento, aquela coisa engraçada. Enfim, cada um tem um gênero diferente que gosta de assistir, que gosta então de se entreter e ocupar a sua mente com alguma coisa. Na literatura também é semelhante, apesar de que a maioria dos brasileiros não gosta de ler, não tem o hábito de ler e não desenvolve um gosto pela leitura. Mas quem gosta de ler também desenvolve uma fascinação por um determinado estilo, por um gênero literário, talvez até por um autor específico, enquanto que por outros você não gosta daquele autor, não gosta daquele gênero, não gosta daquele tipo de literatura. E isso a gente percebe quando se trata de várias leituras diferentes, algumas, ao olharmos para opções de livros, algumas já saltam aos nossos olhos e outras sequer chamam a nossa atenção. Com a Bíblia, corre o risco de ser a mesma coisa. A Bíblia é um livro tão rico, com tantos gêneros literários, um livro tão completo que tem poesias e ao mesmo tempo tem prosa, tem narrativa. É um livro que tem ali quase que uma ficção, quando você vê aquela literatura apocalíptica de um dragão com tantas cabeças, tantos chifres, tantas coroas, e ao mesmo tempo você vê uma besta que sai do mar, e você vê uma coisa caindo fogo do céu, e uma estátua começa a ganhar vida. Então você começa a ver um tipo de literatura. Por outro lado, você pode ter uma literatura de parábolas, uma literatura então de analogias com algumas coisas. Você vai ter a epístola, que é mais uma carta, às vezes direcionada a uma pessoa, outras vezes a um grupo de pessoas. Você vai encontrar
diversos tipos de gênero literário na Bíblia. Mas tem um que poucas pessoas se cativam por esse tipo de gênero, que poucas pessoas se sentem atraídas para ler, é a genealogia. Para alguns, a genealogia é uma parte da leitura bíblica que não faz sentido, que não tem graça, que cansa. E muitas pessoas começam a leitura bíblica anual até entusiasmados e empolgados, até chegar na genealogia. Quando chegam ali, o ritmo diminui até parar. Porque aquela lista interminável de nomes, que para alguns parece um catálogo telefônico, não tem nenhuma graça, não tem nenhum atrativo, não causa nenhum prazer. Porém, nós não podemos esquecer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil para o ensino e para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Toda a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, toda ela é a palavra de Deus. E está do jeito que Deus queria que estivesse. Palavra por palavra, livro por livro, parágrafo por parágrafo, está exatamente do modo que Deus quis que fosse composto. Portanto, quando nós chegamos na genealogia, nós temos que aprender a descobrir o que Deus tem para nos ensinar com a genealogia. Hoje nós chegamos aqui na genealogia de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. E talvez para alguns possa parecer uma lista de nomes sem graça, sem sentido, que não cause nenhum entusiasmo ou prazer. Porém, quando nós lidamos com a genealogia, lidamos com esta listazinha de nomes de um modo espiritual, de um modo sério, de um modo a tentar descobrir o que Deus quer nos ensinar através destas listas, nós tiramos preciosas lições para a nossa vida. E aqui em Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 17, nós descobrimos dessa genealogia que o Cristo tem uma origem. Ele não cai de paraquedas, ele não é um extraterrestre, não é uma coisa alheia ao tempo, alheia ao espaço, alheia à geografia, mas ele tem um lugar no tempo, tem um lugar na história, tem um lugar entre os homens. Ele tem uma origem, mas é uma origem que ultrapassa a história da humanidade. Vamos então fazer a leitura de Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amnon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azró, Azró gerou Sadoc,
Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Uma lista de nomes que, para nós, aparentemente, não parece chamar muito a atenção. Mas nós descobrimos que ela tem um propósito: mostrar que o Cristo tem uma origem. E você percebe que isso fica claro tanto no início como no fim. Ele vai destacar que Cristo passa por Abraão e Davi, tanto no versículo 1 como no versículo 17, isso fica amarrado. O versículo 1 é o versículo chave da genealogia, é um resumo da genealogia, assim como o 17º versículo também o é. Ele diz que é o livro da genealogia de Jesus. Nós já vimos no último domingo que essa expressão livro da genealogia, ela pode ser entendida tanto quanto se referindo a esse trecho, que vai até o versículo 17, mas também há uma compreensão que pode se estender a todo o livro de Mateus, como sendo o livro que trata a história da vida de Jesus, que trata então o ministério que Jesus realizou quando ele chegou neste mundo. O foco do que está tratando não é apenas algo para dar a nós uma linhagem, uma árvore genealógica para a gente saber quem é filho de quem, pai de quem, tio de quem. O propósito não é esse, mas é nos assegurar que Jesus é quem ele deveria ser e que ele vem de onde ele deveria vir. Por isso, ele recebe um título, Cristo. Lembre-se que a palavra Cristo, em grego, significa o ungido, e equivalente ao hebraico Messias, que trata de uma posição, de um título, de alguém que havia sido separado por Deus para realizar uma função especial no cuidado espiritual, político, sacerdotal, enfim, da nação de Israel, do povo de Deus. O ungido, o Messias ou Cristo, era desde o Antigo Testamento esperado, e esperado com muita ansiedade, de modo que nos dias de Cristo havia uma expectativa messiânica muito grande. Você vai ver pessoas que estavam esperando, que diziam que só aceitavam morrer depois que tivessem visto Cristo. Porém, a compreensão do Messias, ela não era tão clara. Você percebe que nem João Batista, ele entendia perfeitamente o que era o Cristo, mesmo sendo ele quem anunciou a chegada do Messias, a ponto de, numa ocasião, ele enviar mensageiros a Jesus para perguntar se era ele mesmo ou se tinha se enganado, se era outro, porque ele não conseguia entender como se conciliava a ideia do Cristo, o Messias, o Rei, e o servo sofredor. Ele não conseguia ver, então, fases diferentes. Mas o problema, segundo alguns historiadores, era maior do que só isso. Parece que eles tinham a visão de dois Messias diferentes. Um Messias descendente de Davi, e outro que era descendente de Abraão. Obviamente, para ser descendente de Davi, tinha que ser descendente de Abraão. Isso é lógico, porque Davi é descendente de Abraão, não tinha como ser diferente. Porém, se esperava um filho de Abraão, com características de Abraão, que remontasse então os dias de Abraão. Ao mesmo tempo que se esperava um filho de Davi, com características de Davi, que agisse como Davi reinou sobre Israel. Então eram visões distintas, e alguns esperavam dois tipos de Messias diferentes simultaneamente, ou em épocas diferentes. Eles não entendiam como isso se relacionava. Mas o versículo 1 de Mateus já une esses dois conceitos numa pessoa só. Ele diz, genealogia de Jesus, o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele deixa claro que o Cristo é um só. É o filho de Abraão prometido no Antigo Testamento, é o filho de Davi prometido no Antigo Testamento. É uma pessoa só. E perceba que nos evangelhos,
Esta palavra Cristo, ela não é tão frequente, ela não é tão comum, como vai ser, por exemplo, nas epístolas paulinas, onde o nome Cristo já se torna praticamente o sobrenome de Jesus. Você já vê várias vezes sendo chamado de Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus. Só que nos evangelhos, Cristo não é nome, não é sobrenome, é título, é o ungido, é aquele que foi separado, é aquele que é esperado, que é aguardado desde o Antigo Testamento, desde as promessas. E aí, ao olharmos para isso, ao vislumbrarmos essa genealogia, nós vamos nos deparar com a origem do Cristo. E diante disso, nós ficamos fascinados com o que Deus é capaz de fazer com e pela humanidade. Como Ele usa pessoas como nós, pessoas falhas como nós, e como Ele age para o nosso bem, como Ele age para o nosso benefício. Jesus, Ele é, de fato, o Cristo. E Ele, ao encarnar-se, Ele está, então, cumprindo uma série de exigências. O versículo 2 apresenta a primeira coisa que nós descobrimos sobre Deus. A primeira qualidade de Deus que é manifestada através desta genealogia que mostra que Jesus está aqui para cumprir o que fora anunciado no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, ele anuncia, ele fala da determinação de Deus. Deus, ele anuncia muitos anos antes que iria fazer algo. Anuncia por volta de 2000 anos antes de Cristo o que ele iria fazer. E ele anuncia isso para Abraão. Ele chama Abraão para sair lá da região da Mesopotâmia, lá de Ur dos Caldeus, descer então, atravessar toda aquela região seca e árida e vir para a terra que pertencia a Canaã, peregrinar ali, porque ele levantaria uma descendência, Abraão, e através de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. Deus então, ele determina realizar isso. Nós podemos perceber de um modo bem interessante, capítulo 12 de Gênesis. Se você for comigo fazer essa leitura, peço que deixe aberto aqui em Mateus, marcado de alguma forma para poder voltar em pouco tempo. Mas Gênesis 12, ele retrata como isso então acontece. Demonstra como Deus chama a Abraão e diz a Abraão o seguinte, Gênesis 2, versículos de 1 a 3. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele faz uma aliança com Abraão, e ele determina que vai cumprir esta aliança. Nós podemos olhar que esta aliança, o versículo 2, fica bem claro por quem passa. Olhando para Mateus 1, versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Então nós lembramos Abraão, o patriarca, lembramos Isaque, filho da promessa, filho de uma mulher estéril, de um homem já de idade avançada. Lembramos de Jacó, o herdeiro inesperado. E lembramos das 12 tribos de Israel, Judá e seus irmãos. Este versículo ele mostra o que Deus determinou fazer. Observe quem são essas pessoas. Quando Deus aparece a Moisés, por exemplo, lá no Monte Sinai, que Moisés está olhando para aquela sarça, ele vê um arbusto chamado sarça queimando, mas ele olha e a sarça não é consumida pelo fogo, ela continua verdinha, continua bonita, e o fogo queimando, e aquele fenômeno estranho chama a atenção de Moisés, e ele começa a se aproximar. E quando ele se aproxima, Deus se apresenta para ele dizendo: eu sou
o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus então anuncia para Moisés que vai usá-lo para tirar o povo lá do Egito, porque a situação parecia que Deus tinha esquecido a promessa. O povo está morando no Egito, é escravo no Egito, Faraó os mantém num cativeiro e o povo então se acomodou. Até que o povo clama por Deus. E Deus estava esperando, mesmo sabendo a necessidade do povo. Quando o povo clama, então Deus resolve levantar alguém para libertar. E só a partir daí é que vai surgir a nação de Israel, com um país, com terra, com uma lei, com um código. Tudo isso como resultado da determinação de Deus. Então observe que a vinda de Jesus ao mundo passa por essa determinação de Deus. Passa pelo que Deus já havia anunciado lá a Abraão, Isaque e Jacó que faria. Por aquilo que ele antes da fundação do mundo planejou, mas anunciou, tirando o homem da terra da sua parentela, do conforto do seu lar, aos 75 anos de idade, sair para iniciar uma nova e totalmente revolucionária fase na sua vida. Essa determinação é o ponto de partida da genealogia do Cristo. É a origem de onde ele vem. Então você já vê que começa do jeito que termina, ou que termina do jeito que começa. Não é só coincidência falar de Abraão e Davi no início e no final da genealogia. Mas aparece o primeiro nome, aquele que era casado com uma estéril. E aparece o último nome, aquele que nem teve relações sexuais com a sua esposa para que Jesus nascesse. Então observe dois fenômenos bem interessantes e intrigantes, abrindo e fechando a genealogia do Messias. Tudo isso por causa da determinação do Senhor. Os versículos de 3 a 5, eles nos chamam a atenção não pela determinação de Deus em si, mas pela diversidade de pessoas, de circunstâncias, de coisas que Deus vai usar. Numa genealogia judaica, como é o costume de se fazer entre o povo de Israel, se colocava o nome dos pais, do representante legal, diante daquele que iria estar o nome e o sobrenome da família. Porém, nós percebemos que essa genealogia, ela quebra o protocolo ao mencionar o nome de 4 mulheres, o que era algo totalmente incomum. Mas não é incomum apenas o fato de citar nome de mulheres. Mais incomum ainda é quem são as mulheres que são citadas nesses versículos iniciais. Por exemplo, quando nós olhamos aqui o início, quando nós olhamos o que é destacado aqui dessas mulheres, o que nós percebemos? Logo no versículo 3. Judá gerou Pérez e Zera. Até aí parece tudo normal. Um pai que teve 2 irmãos gêmeos, né? Teve 2 filhos gêmeos ali, tudo muito bem, e tanto que de um deles, de Pérez, vai então seguir a linhagem de Cristo. Mas é interessante dizer de quem Judá gerou. Ele gerou quem era a mãe desses meninos? Quem era a mãe dos gêmeos? Tamar. E aí, para lembrarmos de Tamar, nós vamos ter que viajar no tempo e lembrar do que estava acontecendo lá. Vocês devem lembrar que Judá, ele saiu da casa do seu pai, ele foi morar fora, e então lá ele casou, teve filhos, e o filho mais velho, chamado então, quando estava na idade de casar, ele arranjou uma esposa para o seu filho, e o nome da esposa era Tamar. Então Tamar e casaram, só que não viveram felizes para sempre, porque era um rebelde contra Deus, era alguém que se opunha aos padrões de Deus, e por isso Deus então o matou de um modo precoce. Deixa a esposa viúva e sem filhos. Na tradição judaica, quando o irmão mais velho falecia, o encostado ao mais velho deveria casar com a esposa
E ao casar, ele estaria suscitando descendência para quem? Para o seu irmão. Não era os filhos que ele tivesse, logo não ia ser dele, estava continuando o nome do seu irmão. Então a tradição era não abandonar a viúva. Então aquela viúva, ela iria continuar dando continuidade ao primeiro casamento, através do irmão do falecido. E aí, de fato, isso acontece. Nasce então Onã. E Judá casa Onã com Tamar. Só que Onã era muito egoísta. Ele não queria dividir a sua herança com os filhos do irmão falecido com outra mulher. E então, ele, na hora de ter relações sexuais com ela, ele ejaculava fora para não engravidá-la. E por isso, por causa dessa crueldade, dessa injustiça, Deus também fez o quê? Deus o matou. E a mulher ficou viúva pela segunda vez. Aí Jacó tinha um outro filho, Judá tinha um outro filho. Ele então diz: olha, Tamar, vamos fazer o seguinte: você vai morar com seu pai, enquanto você lá fica com a idade de casar, você fica lá, e aí depois, quando ele estiver pronto para casar, eu mando lhe chamar. Só que na verdade Judá não estava pensando em casar, sei lá, ele estava com medo de quê? A mulher já matou 2 maridos, eu vou dar meu terceiro filho para essa mulher matar de novo? Não, de jeito nenhum. Já está bom. E então assim ele engana Tamar. A gente sabe no final da história que ela então, depois que Judá ficou viúvo, e ele foi então até a cidade, ela dorme com ele sem ele saber quem ela era. E aí ela pede algumas coisas como garantia de que era ele que estava com ela, alguns símbolos lá. E aí depois passa o tempo, chega a notícia até Judá que Tamar está grávida. E a Judá não pensa 2 vezes: vamos matar essa mulher. Uma adúltera no meio do povo tem que ser queimada viva. Aí ela manda um recado para ele: entrega essas coisas a Judá e diga que o pai do menino é o dono desses objetos. E a Judá diz o quê? Ela foi mais íntegra do que eu não dei o meu filho para casar com ela, para suscitar descendência, e ela se manteve fiel ao meu filho. E ela se preocupou tanto em suscitar a descendência do marido, que fez isso através do avô, já que o filho não faria. Então, costumes são bem diferentes, né? Nós não vamos entrar no mérito da cultura da época, mas observe que ela se guardou para não ter um outro homem que não fosse da linhagem do seu esposo. E aí, dessa relação nasceram os 2 gêmeos, que são mencionados aqui. E olha que interessante, isso entra na genealogia de Cristo. Isso entra na linhagem do Messias, do nosso Salvador, Senhor Jesus. Tudo isso que aconteceu vai aparecer aqui e vai ser destacado aqui no versículo 3. O texto continua. Versículo 4 diz que Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Até aqui, algo não é muito estranho, apesar de ter um homem com um nome parecido com o nome de um peixe conhecido, mas fora isso, nada de anormal, nada de estranho para nós. Só que diz que Salmão gerou Boaz, mas quem era a mãe de Boaz? Raabe. Outra mulher entra na história. Que legal. Mas quem é Raabe? Ou melhor, quem era Raabe? Raabe era uma mulher que não fazia parte dos descendentes de Abraão. Ela não era do povo de Israel. Ela era dos cananeus e habitava na cidade de Jericó. Uma cidade tão contaminada e tão impura que Deus proibiu que pegassem até os objetos de valor daquela cidade. E Acã se deu muito mal porque resolveu se apropriar de algum daqueles objetos. E Raabe era nada mais nada menos do que uma prostituta naquela cidade. Então você imagina como essa mulher seria vista, como ela seria então pintada. Os espias
estão andando para ver os pontos fracos lá de Jericó, como entrar, e se escondem na casa de Raabe, que os protege. E ela então pede para que eles, quando venham destruir Jericó, porque ela crê que o Deus deles vai destruir Jericó, mesmo sendo uma cidade tão poderosa, ela pede que eles o salvem. E ela coloca então um cordão lá vermelho na janela da casa para que eles saibam onde é lá e como tirá-la dali quando viessem para destruir. Uma mulher que tinha tudo para ser alguém desprezível, alguém vil, tanto pelo ambiente onde foi criada, como pela profissão que seguia, pelo tipo de pessoa que ela era, pela religião que ela tinha, mas ela foi transformada. E agora, ela entra também na genealogia de Cristo. Ela é mencionada. É interessante que a Bíblia não se preocupa. Podia só falar que os espias foram protegidos por uma tal de Raabe, mas a Bíblia faz questão de dizer quem ela era, não para humilhá-la. Pelo contrário, para mostrar o quanto Deus está disposto a trabalhar com pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes. E ele então inclui essa mulher na linhagem do Cristo, na linhagem do Salvador. É uma diversidade muito grande de pessoas. São pessoas totalmente distintas. Pessoas com características diferentes, com vidas diferentes, com histórico diferente. E no versículo 5, logo depois de falar de Raabe, diz que o filho de Raabe foi quem? Boaz. Lembram de Boaz? Quem gosta de romance? Boaz casou com quem? Com Ruth. Ah, Ruth sim, era um israelita, não era? Não, Ruth era o quê? Uma moabita. E lembra que também ficou viúva lá, acompanhou a sogra, e aí Deus recompensou a fidelidade dela à sogra, e ela então teve como esposo Boaz. Aquele romance lá na eira, tudo aquilo, vai casar, vai não vai, eita, quando tá para tudo dar certo, parece aquelas novelas mexicanas. Aí descobre que tem um outro resgatador que é um parente mais próximo. Eita, agora deu tudo errado. Será que investi tanto tempo perdido? E aí então vai lá e tudo se resolve. E está aqui Ruth. Também entra para a genealogia de Jesus Cristo. Aquela história de romance, aquela história de peregrinação, daquele drama, de tudo que ela e Noemi passaram com a morte dos maridos, com aquela grande e terrível calamidade que veio naquele povo, elas se mantiveram íntegras, fiéis, e entraram para a linhagem do Senhor Jesus. Pelo menos Ruth entrou. E a diversidade, ela vai se estendendo, mostrando que Deus, ele vai incluir diversos tipos de pessoas. Isso estamos tratando da origem do Cristo, da origem do Messias. Então não ache que Deus não pode lhe usar. Não veja que você é incapaz de fazer alguma coisa para Deus. Não pense nem por um momento que suas falhas, que suas imperfeições são um obstáculo para você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Olhando para a genealogia de Cristo, nós percebemos que Deus usou pessoas com características diferentes, com histórico diferente, com talvez aí potencial para coisas terríveis. Mas Ele trabalhou no coração, Ele aperfeiçoou essas pessoas. E Ele as incluiu mesmo em meio à realidade que elas viviam, trazendo-as para fazer parte do povo de Deus. Tudo isso é algo belo. E que nós podemos desfrutar de tudo isso numa simples genealogia. Numa simples lista de nomes. Nós podemos encontrar histórias tão bonitas e entender como Deus trabalha de um modo tão belo, tão amoroso para com o ser humano. E além da determinação, além dessa diversidade que é apresentada, nós percebemos, olhando para a origem do Cristo, a dignidade de onde ele vem, a dignidade que ele herda.
O versículo 6, a primeira frase, fala de outra pessoa que é gerada. Quem é? O rei Davi. Jessé gerou o rei Davi. E depois vai dizer que o rei Davi gerou Salomão, etc. Você já percebe um detalhe gritante aqui na genealogia? Todos os outros que vão vir depois de Davi, ou pelo menos muitos deles, também são reis, como Salomão, Roboão e tantos outros. Só que eles não são chamados não é o rei Salomão, o rei Roboão, o rei Ezequias, o rei Manassés. O único que vai receber o título de rei aqui é Davi. Porque é como se o reinado de Davi continuasse. Jesus Cristo, ele vai estar cumprindo uma promessa feita por Deus a Davi. É por isso que lá no título diz filho de Abraão, filho de Davi. Jesus não é um filho de Davi, ele é o filho de Davi. Ele é o herdeiro da promessa de Deus a Davi. E quando nós queremos contemplar como essa promessa foi construída, como Deus fez isso, nós poderíamos ir para algumas passagens bíblicas. Poderíamos olhar, por exemplo, quando Deus anuncia a Samuel, e Samuel então anuncia a Saul, que Deus rejeitou Saul por causa dos seus pecados. E Deus então não tem mais um propósito de Saul como sendo rei de Israel. E que Deus está ungindo outro homem, vai levantar outro homem. E ele diz, um homem segundo o coração de Deus. Ele vai levantar esse homem para ser o rei de Israel. E ele rejeitou Saul por causa de quê? Ele rejeitou a descendência de Saul por causa de quê? Ele tirou o trono de Saul por causa de quê? Dos pecados de Saul. Então nós poderíamos imaginar, mas com Davi deve ser a mesma coisa. Se Davi ou os descendentes de Davi se afastarem de Deus, se rebelarem contra Deus, que garantia tem de que o trono de Davi vai ser mantido? Ele não vai fazer com Davi o mesmo que ele fez com Saul. Mas nós vemos que com Davi, Deus faz uma aliança de amor. Não é uma aliança baseada em obras, baseada em leis, mas é baseada no amor de Deus que ele estabelece com Davi. E daí vem a dignidade do Senhor Jesus. No Salmo 89, queria convidar os irmãos a irem comigo lá, versículos de 28 a 37, Salmo 89, nós percebemos como essa aliança amorosa, ela é cantada através deste poema do Salmo. Vamos ler a partir do versículo 27, do Salmo 89. Por isso, farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como lua e fiel como a testemunha nos céus. Então, nós percebemos, parece até uma sintonia do que estamos estudando na quarta, no domingo de manhã, com o que estamos vendo hoje à noite, não é? As promessas de Deus a Davi, o trono de Davi. Observe a dignidade do Cristo. Ele não vem de qualquer um. Dentre a nação de Israel poderia passar por qualquer pessoa, mas ele passa pelo rei Davi.
aquele que é o homem segundo o coração de Deus, o grande rei Davi. Mesmo Salomão tendo sido o homem mais sábio, mesmo Salomão tendo sido um homem muito rico e tendo expandido o reino de Israel, tendo um reino de glória, a glória do reino de Salomão foi muito grande. Mas a glória do rei Davi, ela está estabelecida, porque foi com ele que Deus fez a aliança. Salomão é apenas um beneficiado da aliança de Deus com Davi. Mas a dignidade de Davi, ela é transferida para o Cristo. Ele herda diretamente. É por isso que você vai ver ele andando nas ruas e as pessoas dizendo: Jesus, filho de Davi. Eles estão atrelando Jesus ao grande rei Davi. Estão entendendo que ele é o Cristo porque ele é diretamente descendente do rei Davi. A dignidade dele está nessa linhagem de onde ele vem. E isso nos faz refletir sobre como Deus levanta pessoas e faz pessoas serem segundo o seu coração, quando as pessoas se quebrantam diante dele, quando as pessoas o amam e quando as pessoas pagam o preço para servir. Isso é ser digno, assim como o rei Davi. Aos nossos olhos, talvez Davi não era um homem tão digno pelo que ele fez, pelo que ele aprontou, mas aos olhos de Deus, de toda a genealogia, ele é o único que é chamado o rei Davi. E ele é destacado tanto no Antigo como no Novo Testamento, como o homem segundo o coração de Deus. E é a partir dele que vem o Cristo. É a partir dele que vem o Senhor Jesus. Observe que o Cristo ele tem uma origem. E ao observarmos, ao examinarmos a origem do Cristo, nós percebemos que há uma determinação divina para que seja dessa forma. Nós percebemos que há uma diversidade incluída nessa linhagem. E nós percebemos que há uma dignidade aqui destacada na linhagem, principalmente quando passa pelo grande rei Davi. Eu confesso que eu procurei uma outra palavra para tentar representar tudo que eu quero, tudo que eu queria expressar nos próximos nomes que viessem. E a palavra mais parecida que eu encontrei com o que eu queria foi a palavra dádiva. Porque dádiva ultrapassa misericórdia, ultrapassa graça, ultrapassa perdão, ultrapassa benevolência. É a ideia de dar sem medir, dar sem olhar a quem, de derramar ali gratuitamente, amorosamente, imensamente, misericordiosamente, algo que as pessoas não merecem, nem fazem por onde merecer. Nós percebemos na genealogia, que vai se seguir agora, a dádiva de Deus pela humanidade. E essa misericórdia, essa graça, esse amor e todos esses outros atributos divinos que compõem essa dádiva, que o levaram a realizar essa dádiva, estão registrados através de nomes terríveis, que vão aparecer agora na genealogia. Ou mesmo que não homens terríveis, mas situações terríveis. Como, por exemplo, na segunda parte do versículo 6, é dito que o rei Davi gerou Salomão. Mas ele não diz só isso, ele acrescenta um detalhe. Ele gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. O que está por trás disso? Que o rei Davi cometeu crimes terríveis. Que um homem inocente foi morto pelas mãos de Davi para que ele pudesse se safar. E mesmo assim, Deus teve misericórdia de Davi, de Betseba, e através deles vem quem? Salomão. Davi já tinha outras mulheres anteriormente, a lei permitia. Deus poderia ter separado? Não, então vou deixar pelo menos Betseba de fora. Pegar de Abigail, uma mulher tão sábia, ou de Mical, filha do rei Saul, mas ele pega justamente da que fora mulher de Urias. Deus quer enfatizar que não é pela bondade humana, não é pelo mérito humano, não é pelas obras humanas, mas é uma dádiva baseada na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, no seu amor, e não no que o homem é capaz de oferecer a Deus. E é por isso que Davi, Betseba e até o próprio Urias e Salomão entram na linhagem de Cristo. Por falar em Salomão,
Um homem que teve 700 mulheres, 300 concubinas. Mas isso não foi o pior. O pior foi que ele se tornou idólatra. Ele levantou templos para deuses, para deusas, e fez isso, poste ídolo. Ele patrocinou a idolatria em Israel. Um homem tão sábio, um homem que escreve provérbios, que escreve Eclesiastes, que escreve salmos. Um homem cujo coração tinha tudo para ser fiel a Deus até o fim, mas se corrompeu. Porém, mesmo com isso, Deus não o elimina. Deus o coloca dentro da genealogia. Deus o mantém dentro da genealogia. Quando nós chegamos ao versículo 10, poderíamos falar de outros, mas o tempo não nos permitiria. Quando chegamos no versículo 10, nós percebemos aqui alguns nomes. E eu queria destacar só dois desses nomes: Ezequias e Manassés. Ezequias, um rei íntegro, um rei temente a Deus, mas um rei que causou, entre aspas, a destruição de Israel e que os tesouros do templo fossem levados pelos estrangeiros. Porque através dele, o que aconteceu? Ele mostrou os tesouros, ele gerou um filho que vai ser a ruína de Israel, enfim. Mas Deus tinha dado uma chance. Deus mandou um recado por Isaías para Ezequias, dizendo o quê? Olha, se ajeite, chegou o dia de você morrer. Ele, não, uma coisa dessa eu não estou preparado, eu sou tão novo, que é isso, uma vida toda pela frente. Ele clama ao Senhor e Deus faz o quê? Então vou lhe dar mais 15 anos de vida. Cuidado com o que você pede a Deus. A biografia de Ezequias teria sido muito mais bonita se tivesse terminado ali. E talvez a história de Israel também. Ele gera Manassés, esse que vem depois dele, quando diz que Ezequias gerou Manassés. Quem é Manassés? 1 Reis 21, nós não vamos ler todo o texto lá, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas de Manassés. Versículos de 1 a 6. Segundo Reis 21, desculpem. Nós percebemos um homem terrível, em todas as áreas que você possa imaginar: idolatria, rebeldia e crueldade. Alguns versículos aqui no início dizem assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo à deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Vocês estão percebendo? Não é só lá no próprio templo. Ele construiu altares a ídolos no templo. Versículo 6: e queimou o seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era algoreiro, tratava com médiuns e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a sua ira. E aí vai continuando a biografia deste homem. Versículo 11 resume mais ou menos assim: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele. E o texto vai falar, versículo 16, por exemplo, da crueldade dele, dizendo que além de tudo isso,
Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado com o que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Vocês estão conseguindo ver essa figura terrível aqui? É uma dádiva de Deus esse homem vir parar aonde? Na genealogia de Cristo. Até ele passou pelo sangue dele para chegar no Messias, para chegar em Jesus. Então, olhem bem como a história é escrita, como Deus ele usa até pessoas terríveis, e mesmo assim é uma dádiva. É uma dádiva para com as pessoas terríveis como nós, pecadores como nós, ao nos abençoar de alguma forma, mas também ele nos usa, mesmo com nossos pecados, com nossas fraquezas, com nossas falhas, para abençoar outras pessoas. Manassés serviu para abençoar as pessoas com a vinda do Cristo. Você consegue perceber isso? Homem terrível, mas mesmo assim, Deus usou como instrumento para continuar a linhagem real do Messias. São essas e outras histórias que chamam a nossa atenção do modo como tudo que Deus faz é gracioso, misericordioso. E a vinda do Cristo para nós foi uma dádiva. Não tem outra palavra para expressar. Quando nós olhamos Davi, Salomão, o que foi feito com Urias, Ezequias, Manassés e tantas outras coisas, Deus preserva a sua promessa e usa pessoas assim para, de um modo ou de outro, realizar a sua vontade, como ele já havia anunciado. O Cristo tem uma origem. Isso envolve determinação, diversidade, dignidade, dádiva, mas tem algo também que fala sobre Deus. É que no final das contas, sabe quem é que é o dono do direito? Sabe quem é que tem o direito para fazer justiça do jeito que ele quer? Eu estou usando aqui a palavra direito com D maiúsculo. O direito pertence ao Senhor. Ele é quem é o dono das leis. Ele é quem é o juiz de toda a terra. E nós percebemos isso, versículos de 11 a 15. Quando falando do direito, quando anunciando o que vai acontecer, é dito então depois disso. Ele diz: Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, quando? No tempo do exílio da Babilônia. Então aqui tem uma coisa que a gente às vezes passa por cima. Opa, o povo saiu da terra, não estava na terra, mas eles foram parar lá na Babilônia. Para isso acontecer, muitas águas rolaram. Deus anunciou pelos profetas que o povo se arrependesse, senão seriam punidos. Como o povo não se arrependeu, o que Deus fez? Fez o que havia prometido a Davi. Açoitou o povo, fez o que havia anunciado através de Abacuque. Queria levantar um povo pior, um povo terrível para punir o seu povo. E Deus então os leva para o cativeiro babilônico, onde passam quanto tempo lá? Onde eles passam? 70 anos no cativeiro. Aquela turma que foi com Daniel. Lembra do jovem Daniel? E que Daniel, lá estudando o profeta Jeremias, ele consegue calcular, olha, está perto de cumprir os 70 anos. Então ele começa a orar. E Deus também tem o direito, assim como ele levantou a Babilônia para punir a Síria, ele levanta os medos e persas para punir os babilônicos e para dar direito ao povo de Israel para voltar para a sua terra. O versículo 12 diz que depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, e ele vai seguindo então na lista. Mas você percebe que esses nomes que vão ser mencionados aqui já são nomes posteriores ao cativeiro. Opa, o que isso quer dizer? Que Deus levou o povo, Deus puniu o povo, mas que depois Deus restaurou o povo. Porque Ele que tem o direito de julgar e de absolver. Ele que tem o direito de punir, e o direito não é apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. De um modo especial sobre Israel, afinal ele diz, de todas as famílias da terra, só a vocês conheci, por isso eu vou punir vocês. Ele é o dono do direito, ele é o dono da lei. Afinal, o mundo pertence a ele, ele é quem criou o mundo, ele criou os seres humanos. A moralidade, a dignidade
e todos os atributos de bondade que se possam pensar emanam do próprio Deus. Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é a bondade, Ele é a retidão. Então Ele é quem trata, não segundo uma lei externa, não segundo um padrão externo, mas segundo o seu próprio caráter, a sua própria natureza perfeita, santa e justa. E é assim que Ele leva o povo para o cativeiro, é assim que Ele traz o povo do cativeiro, porque Ele tem o direito de fazer isso. E quando nós olhamos a linhagem do Cristo, nós percebemos que Deus ele se apresenta como o dono do direito sobre o seu povo, sobre aqueles que estão envolvidos, para ora fazer de um jeito, ora fazer do outro. Ele é o oleiro que tem o direito sobre o barro, para do mesmo barro fazer um vaso de um jeito, fazer do outro, agora eu quero fazer assim, agora eu não quero mais. Ele tem o direito, porque Ele é o dono de tudo. E nos cumpre adorá-lo e bendizê-lo pelo que Ele é, nos rendermos e não contendermos com Ele, e não questionarmos contra Ele, porque nós não somos dignos de nada. E tudo que nós recebemos de bom é pela graça e misericórdia dEle, porque nós sabemos que o nosso coração é manchado pelo pecado, mas Ele, em sua infinita graça, mesmo tendo o direito de nos punir, muitas vezes Ele nos absolve. E Ele nos deu o maior presente, que é o Cristo, o Salvador, na pessoa do Senhor Jesus. Depois do cativeiro, esses nomes aqui, eles vão aparecer: Sadoque, Eliúde, Eleazar, Matã, e aí termina com Jacó. O versículo 16, ele já apresenta um outro aspecto divino do Cristo, um aspecto distinto de tudo. Ele é divino. Ele não é um mero ser humano. Mas tem uma lista de nomes. Tem aqui falando dos ancestrais dele. Só que tem um detalhe. Diz que Jacó gerou José. Mas não diz José gerou Jesus. Diz o quê? José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E José, pronto, ele é o marido de Maria. Mas isso não quer dizer que ele seja o pai de Jesus. Ele é o pai de Jesus apenas legalmente. Ele é o pai adotivo de Jesus. Ele não é o pai biológico de Jesus. Maria, sim, é a mãe biológica. Mas a origem de Cristo, a semente que foi colocada em Maria, é dito que foi colocada uma divina semente. Jesus, ele é Deus. Ele é divino. Então o Cristo, ao olharmos esses nomes, percebemos que ele tem uma linhagem humana, mas ao mesmo tempo nós percebemos algo maior do que isso. Ele não tem um pai biológico, porque ele é o próprio Deus. Isso o preserva até da contaminação do pecado passada seminalmente pelo homem. Isso o preserva das consequências e da herança do que foi anunciado a Adão. Mas ele carrega, mesmo sem ter pecado, ele carrega o nosso pecado em suas costas. E pela lei judaica, quem era o representante legal não era a mãe, e sim o pai. E lembrem-se que Mateus está escrevendo para os judeus. Ele poderia ter usado a linhagem de Maria para mostrar que Maria também é descendente de Davi. Então, biologicamente também, Jesus vem de Davi, através de Maria. Mas ele não está preocupado em apresentar para os judeus uma linhagem biológica. Quem se preocupa com a biologia é Lucas, que é médico, quando vai apresentar a genealogia. Mateus está escrevendo para judeus e se preocupa em apresentar aquilo que era legal, que juridicamente teria validade diante dos judeus, que era a linhagem masculina de Jesus Cristo, o seu representante legal. E ele mostra que é José. E a genealogia, então, aparentemente termina aqui. Afinal, Jesus é filho de Maria.
mas não é filho de José. Só que tem uma palavrinha no final do versículo 16. Jesus que se chama o Cristo. Jesus o ungido. Jesus o Messias. Jesus o prometido. Lembra aquelas promessas? Deus cumpriu. Lembra aquilo que ele anunciou? Ele o fez. E aí, finalizando então a nossa genealogia, versículo 17, nós percebemos que tudo isso só acontece por um fator. Porque Deus tem o domínio sobre a história. Deus, ele é o Senhor da história. Você percebe que ele vai dizer assim, todas as gerações, de Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia 14, e desde o exílio da Babilônia até o Cristo 14 gerações. Uma coisa organizada, você percebe que essa genealogia ela é poética. Nem todos os nomes são mencionados. A poesia hebraica e a genealogia davam o direito para você omitir, como árvore genealógica você pode dizer, eu sou descendente de fulano, então não era necessário você citar todos os pais que estavam no meio. E então, Mateus ele organiza essa genealogia, selecionando de 14 em 14. Por que de 14 em 14? Duas coisas aqui bem interessantes. A primeira, 14 é o dobro de qual número? 7. E o 7 representa uma coisa completa. Então, na mente dos judeus, o 7 dobrado era uma perfeição dobrada. E o outro número que reproduzia perfeição para os judeus era o número 3. Então ele divide em 3 blocos. De Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro, e do cativeiro a Cristo. Essa é uma das possibilidades dessa organização. Mas tem uma coisa também interessante. O nome Davi. O nome Davi, ele tem um número. O número de Davi seria 14. Porque as letras, lembra que o hebraico e o grego não têm números. Então as letras, elas carregam consigo uma numeração. E o nome de Davi, a língua hebraica, ela não vai usar vogais. Isso é usado só para a fonética. Mas seriam então 3 letras. D, W e D. Seria para a gente David, né? Com W. Davi. O D representa o 4. E o 6, vocês já sabem que representa qual número? Quem tem estudado Apocalipse, o W representa o 6. Tanto é que WWW significa, em hebraico, na língua dos judeus, na língua que o anticristo vai usar, WWW significa 666. Então, Davi é 14. 4, 6, 4. E não sei se por esse fator, mas é no mínimo intrigante, que a genealogia coloca Davi no centro e divide então em blocos de 14, que seria o dobro do 7. Não temos como precisar exatamente tudo o que se passou na mente de Mateus e como o Espírito Santo conduziu. Mas nós sabemos de uma coisa. O Cristo tem uma origem e é belíssima a origem do Cristo. Então não encare uma genealogia como apenas lista de nomes, cansativa, enfadonha. Se eles estão ali é porque tem uma história por trás que Deus quer mostrar. E aqui nós vemos como Deus ele tem o domínio da história. Nós percebemos como Deus está organizando para que desde Abraão até Davi tudo seguisse ok, mesmo passando pelo Egito, mesmo passando por algumas outras dificuldades no período dos juízes. Depois vem Davi, vem o cativeiro. O povo vai para o cativeiro, mas depois volta. Até que estão na terra, chega o Cristo e toda essa que parece ser uma bagunça da história, porque Deus chama um casal de Nazaré para que o menino nasça em Belém. Deus move para isso até o Império Romano para fazer um censo para que quem é de Belém, descendente de Davi, tenha que ir para lá, para que Jesus, nem que seja para nascer em Belém, nasça, e depois ele volte para a cidade dele. Mas Deus tem um domínio sobre a história.
Nada acontece por acaso. Então não fique com medo, atordoado com os acontecimentos que você encontra nos jornais, na televisão, na rua. Não fique desesperado diante dos problemas que surgem na sua vida. Nós servimos a um Deus que é o dono da história, que tem o controle e o domínio da história. E cada evento da história tem um propósito. No caso desses eventos que se apresentam nesse intervalo, é para que o Cristo viesse. Tudo isso faz parte da origem do Cristo, que mostra o domínio do Senhor sobre todos os eventos da história da humanidade. Portanto, nos resta descansar, nos resta nos dobrar, nos resta nos debruçarmos diante do Senhor e o adorarmos e bendizermos e agradecermos por tudo o que Ele tem feito, tudo o que Ele faz e tudo o que Ele ainda há de fazer na nossa história. Que Deus nos abençoe.